Gente, meu papo hoje aqui com a Aline Roble. Aline, fala você aí, conta um pouquinho mais. A Aline é da Somos Mútuas, né? Eu queria conhecer um pouquinho mais do seu projeto. Me fala um pouquinho. Eu vou falar primeiro de mim, então. Por favor, se apresente. Vou me apresentar. Bom, eu sou Relações Públicas, Kiko. Eu tenho 35 anos. Eu costumo contar a minha idade porque isso também é uma questão que geralmente as pessoas param e falam: nossa, você tem 35 anos, né? E já foi uma grande questão quando estava no mundo corporativo. Acho que hoje em dia está bem melhor essa questão. Uhum. Mas, enfim, eu tenho a Mútuas, vai fazer 4 anos. E a Mútuas veio de uma vontade, assim, eu jamais achei que eu fosse empreender um dia, né? Eu sou de uma família que meu pai é empreendedor e que empreendedorismo era sinônimo de sufoco, né? Tem que ser funcionária pública, trabalhar no mundo corporativo. E quando eu fui fazer relações públicas, eu achei que eu fosse trabalhar por muito tempo no mundo corporativo. Eu costumo dizer que estou empreendedora, né? Pode ser que as coisas mudem, né, e tal. Mas eu achei que isso fosse seguir por muito tempo. Certo. E trabalhava no mundo corporativo como relações públicas já. Trabalhei muito tempo na indústria de alimentos. E aí comecei a ter contato com microempreendedores e profissionais autônomos. E comecei a me apaixonar, assim, por isso. Porque uma coisa é você ser comunicóloga de uma grande empresa, outra coisa é você ser comunicóloga de um microempreendedor, de um profissional autônomo. O impacto que tem é muito maior. E isso começou a vir muito forte, eu comecei a ajudar pessoas, né? A minha primeira cliente foi uma nutricionista, quando eu estava ainda no mundo corporativo. E eu comecei a falar, gente, eu gosto disso aqui. Acho que, quem sabe? Mas eu não tinha ideia como seria. E eu ajudava, não tinha exatamente a metodologia e tal. E aí, eu comecei a ajudar amigas, né, que começaram a ir pro empreendedorismo. Começou a crescer, né, o empreendedorismo. E aí, eu resolvi ir para um último lugar, né, antes de seguir só com a Mútuas. E foi lá que eu falei, não, se eu não for agora seguir com a minha consultoria, eu vou ficar no mundo corporativo, você vai tendo um cargo mais alto, você vai ganhando mais. Falei, não sei se eu vou ter coragem de largar tudo. E tive. E daí fui fazer uma especialização em marketing estratégico para pequeno empreendedor, entender qual seria a metodologia da Mútuas. Nem tinha esse nome, né? Mas qual foi a faísca de você falar, putz, cara, tem que fazer isso? Por que lá do fundo você achou que tinha que ajudar as pessoas? Foi o que eu falei, assim, uma coisa é você ser relações públicas. Eu trabalhei em uma empresa, Kiko, que eu fiquei 1 ano e que era o sonho de muita gente e que era uma multinacional e que eu falei assim, não é isso que eu quero, eu tô ajudando na obesidade infantil, sabe? O que você fazia? Eu sempre fui relações públicas, né? Tá. Eu sempre ajudei na comunicação, realmente, no relacionamento com os públicos, na venda, no final das contas. Porque eu costumo dizer que comunicação é venda, né? Então, no final das contas, eu estava ajudando a vender, né, a obesidade, no final das contas. E eu comecei a ver que não era isso. Daí, eu fui para outro lugar que tinha, né, o lance do propósito, que tá super clichê e tal. Mas eu não tinha o impacto que tinha no microempreendedor, né? Na vida do microempreendedor, do pequeno empreendedor. Não é igual. Então, acho que realmente foi quando eu fui para um lugar que eu tive uma expectativa de conseguir ter um impacto muito maior e que eu entendi que, na verdade, grandes empresas são grandes empresas e tá tudo bem, né? Eu acho que existem perfis e existem momentos da vida também. Uma coisa que eu falo muito é que não tem que nada. Né? Eu acho que é muito o que você está sentindo, o que você quer para o momento. Tem que ter muito perfil também, acho que tem isso, né? Porque é uma instabilidade e tal. Mas acho que foi esse, né? De falar, pô, as grandes empresas são as grandes empresas. E também a coragem. Você é um número, né? É só um número. É só um número. A empresa pode ser... ter lá a mesa de sinuca, né? Enfim, né? Mas é isso. É só um número, realmente. E passei por várias histórias, né? Várias coisas que... É muito louco que agora, eu mais velha, né? Entendendo um pouco mais do mercado e como que funciona o mundo corporativo, eu começo a lembrar de histórias de falar, gente, isso foi um absurdo. E que eu acho que hoje em dia é muito mais falado, né? Então, o que eu te falei da minha idade. Você não é a jovem aprendiz? Como que você é a coordenadora?
né? Então, eu escutava coisas muito absurdas. E que não significa que eu não vou ouvir agora, né? Mas que existe muito nesse mundo, né? Muito. E que tem que ser muito falado, de verdade. Eu percebo que hoje em dia é muito mais falado, né, Kiko? E qual que você acha que é uma barreira grande, assim, só cortando um pouco? Você acha que tem uma barreira por ser mulher nova dentro de uma empresa, dentro de você começar a galgar, tipo... Com certeza. É? Absoluta certeza. Eu fui coordenadora, um cargo de liderança nova, né? Querendo ou não, eu tinha 29 anos, 28 anos, é nova. E com um rosto de muito nova, né? E mulher. E eu lidava muito com time de vendas, que é muito homem, né? Então, o tempo inteiro tendo que me provar. Isso foi uma coisa que eu passei por muito tempo, né? Acontecendo no mundo corporativo. Basicamente em todos os lugares que eu trabalhei, né? Então, isso acontece muito e foi um dos motivos até para eu trabalhar com mulheres empreendedoras, né? Com mulheres. Porque eu costumo dizer que é um público que é o lugar de fala, que a gente diz, e que também tá super clichê, mas que é real, Kiko, né? Ela tá entendendo ali o que eu estou dizendo e eu estou entendendo o que ela está dizendo. As dificuldades, vocês sabem quais são, né? A gente já sabe. Ainda mais você, que trabalhou numa empresa, que estava numa liderança, né? E via a galera que estava lá embaixo, né? Sim, sim. Então, e o que você está falando da liderança, é muito difícil as pessoas serem líderes. Isso foi uma coisa que eu vi muito. Eu costumo dizer que na Mútuas, agora eu tenho a equipe, né? E é um formato diferente. As meninas trabalham da onde elas quiserem. Eu tenho a Manu, que trabalha em Recife, né? Então, eu costumo dizer que eu trouxe para Mútuas coisas que eu via no mundo corporativo e eu falava, isso não tá certo. Isso não tá legal. Isso não tá saudável, né? Então, eu vi muita coisa, assim, que as pessoas não... É isso, a liderança, de entender que ali é uma pessoa... Né, eu costumo dizer que uma das coisas que eu acho, assim, mais angustiante, absurdo, é final de ano, né? Últimos dias do ano, que você tem que ficar lá fingindo que você tá trabalhando, todo mundo querendo sair. E por que você não pode simplesmente falar, vai embora, amiguinho, vai pra casa? Puta saco, né, cara? Não, empresa é um saco, né, meu? Assim, faz tempo que eu não trabalho em empresa, assim, mas por que tem essa coisa, assim, É o tem que. Tem que, né? Por que tem que? Né? Vamos tentar mudar isso aqui. E aí veio a pandemia. Né? E a pandemia fez com que muitas empresas tivessem que se acostumar com o home office, tivessem que se acostumar a ser líder distante. Se você já não é líder presente, imagina distante. Eu vi absurdos, assim, né? Das pessoas ligando o tempo inteiro. Então, assim, não é fácil. E é uma estrutura, né, Kiko? É uma estrutura. Então, quando eu digo, por que não falar, amiguinho, vai pra casa? É complicado, mesmo quando eu era líder, né? Existe toda uma estrutura por acima, que é difícil você falar, não, eu vou passar por cima disso. Então, sai, né, e faz a sua empresa. Porque também é isso. É que fica aquela coisa do chefe, né, da empresa, que agora vamos ver, né, na retomada, né? Agora vai ser mais difícil, né? O cara vai falar, pô, vou voltar, a empresa não vai voltar todinha, mas você pode... Tá todo mundo sabendo que as pessoas estão se resolvendo em casa, né? Sim. Mas o cara fala, não, tem empresa aqui.